Hoje celebramos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo, doutor da Igreja, viveu no século XVIII. Ele é o fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas. Santo Afonso era advogado, tinha uma carreira de grande prestígio, até que ele perde um importante caso, e esse fato mexe com ele de modo que ele acaba decidindo abandonar a advocacia para se dedicar à vida religiosa. E Santo Afonso se dedica especialmente a uma área da ciência teológica que é a moral. Santo Afonso foi responsável, e por isso ele é doutor da Igreja, por um grande desenvolvimento da ciência moral, ajudando assim as pessoas de modo geral, mas especialmente os confessores, os diretores espirituais, a discernir se tal ação é ou não pecado, ajudando as pessoas a saberem como se conduzirem na sua vida moral, como avaliarem a sua consciência. E, tendo fundado a Congregação dos Redentoristas, também tinha uma grande preocupação com a evangelização, promoveu missões para evangelizar, sobretudo, as pessoas mais simples, mais pobres, com pouca instrução. Escreveu muitos livros de oração, livros para ensinar as pessoas a rezar, insistindo sobretudo na devoção à Nossa Senhora e à Santíssima Eucaristia. Esse é um grande santo, cuja memória nós celebramos hoje. E na primeira leitura nós temos dois profetas, Jeremias e Ananias. Jeremias profetiza a destruição, a guerra, e é acusado de ser pessimista, de espalhar más notícias. Ananias, ao contrário, profetiza a paz, que tudo vai ficar bem. E Deus então mostra que Jeremias é que transmite ao povo as suas palavras e não Ananias. Ananias apenas diz aquilo que as pessoas querem ouvir. Ananias apenas diz aquilo que é mais agradável aos ouvidos, mas que não corresponde à verdade. O profeta Jeremias mesmo diz ao profeta Ananias que a palavra do profeta é verificada quando os fatos acontecem, aquilo que ele profetizou de fato acontece. E para demonstrar que Jeremias é verdadeiro profeta e não Ananias, também Deus manda Jeremias profetizar a morte de Ananias, que se verifica
depois de algum tempo. E no Evangelho nós temos a multiplicação dos pães com aquela linguagem eucarística característica depois da morte de João Batista. Jesus tem diante dele uma grande multidão. Os discípulos dizem: este lugar é deserto e a hora já está adiantada, o que nos faz lembrar também dos discípulos de Emaús. Aqui os discípulos querem mandar despedir as multidões, que as multidões vão embora porque já é tarde. E os discípulos de Emaús pedem que Jesus fique, porque a hora já vai adiantada. E ali no partir do pão, Jesus se manifesta, se revela aos discípulos de Emaús. E também aqui, Jesus toma os pães, os peixes, olha para o céu, dá graças, parte e distribui aos discípulos, que são aqueles verbos eucarísticos que nós ouvimos em toda a Santa Missa. Todos comeram e ficaram saciados e ficaram satisfeitos. A abundância é um dos sinais do tempo messiânico, que tinha sido previsto, anunciado pelos profetas. Todos comeram e ficaram saciados. Então, como Santo Afonso, em vários de seus escritos, em vários de seus livros ensinava, a Eucaristia deve ser o centro da nossa vida espiritual. A adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, a visita a Jesus sacramentado. Santo Afonso, em seus livros, sempre recomendava, junto com a devoção à Santíssima Virgem Maria. Então peçamos a Deus, por intercessão de Santo Afonso, que nos dê sempre deste pão, o pão vivo descido do céu, que esse pão nunca nos falte e sempre nos alimente e sempre nos sacie. Amém.